65 Tio-It-Pop Capítulo 257 Autor: Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Sylvester caminhou pelo acampamento e procurou um lugar para sentar e escrever sua carta. O sol estava quase se pondo e a noite quente se aproximava. Mas as luas gêmeas estavam brilhando muito, então não parecia tão escuro. A brisa era calma e reconfortante, e combinava com os vários pequenos grupos de inquisidores sentados juntos e cantando. A noite foi muito relaxante. Ah, o que você está fazendo aqui sozinho? Sylvester logo encontrou Elion sentado sozinho perto dos arredores do acampamento, onde nenhum ruído particular chegava. Mas os vários insetos tocavam sua música, que parecia mais relaxante. Sylvester se juntou ao homem, sentando-se ao lado dele na grama macia. Ele pegou um pergaminho e começou a escrever o pedido de promoção. Embora ele também tenha falado com o Tiger Beastiquin. O que está em sua mente? Elion continuou olhando para as luas com seus grandes olhos ferozes, me perguntando onde eles estão. Onde eles devem estar. Eles cumpriram seu destino, Elion. Por mais longo ou curto que tenha sido, eles passaram seu tempo reservado neste mundo. Nunca podemos saber o que está por vir em nossas vidas, meu amigo. Mesmo eu não sei qualquer coisa. Quem sabe, posso morrer de alguma coisa amanhã, ou posso nem acordar do sono. A vida é muito imprevisível. Sylvester respondeu e continuou escrevendo. O que devo fazer agora, Senhor Bardo? Estou confuso. Perguntou Elion. Sylvester deixou escapar em resposta. Bem, você pode continuar vivendo e esperando. Um dia, você também morrerá, quando o destino quiser. Mas também saiba que nunca será mais fácil esquecer seus entes queridos. Essas memórias virão para assombrá-lo agora e então. Você só pode aceitá-los e viver. Houve silêncio depois disso, pois os dois homens não falavam mais. Sylvester se ocupou escrevendo sobre seu desejo sincero de se tornar um bispo para que pudesse começar a se concentrar em sua especialização em magia. Ele escreveu todas as suas conquistas nele também. Lord Bardo. Elion recomeçou. Você também perdeu alguém? Com isso, as mãos de Sylvester pararam e ele olhou para cima. Uma pequena explosão de luz brilhou em seus olhos enquanto ele se lembrava de tudo tão vividamente. Sim. Alguém importante para mim foi levado por um destino terrível. Até hoje, eu me lembro de tudo claramente. De qualquer forma, por que você não se junta a mim, Elion? Torne-se um sacerdote sob minha equipe. Eu definitivamente posso usar seus talentos e, talvez, espalhe melhor a palavra de Solis entre os Beastiquins. A Terra Santa me aceitará? Perguntou Elion. Sylvester não tinha uma ideia clara, mas encolheu os ombros. Por que não? A fé de Solis não diz a ninguém para diferenciar entre as espécies. Contanto que você seja um seguidor de Solis. Nada mais importa. Elion olhou sério para Sylvester e perguntou. O que se espera de mim? Nada demais. Apenas faça várias tarefas comigo e me ajude a completá-las. Você fará parte da minha equipe. Sylvester explicou. Meu trabalho geralmente é de natureza investigativa. Isso não vai causar um problema para você? Mesmo que a fé nos diga para não discriminar, nós conhecemos a verdadeira realidade. Perguntou Elion. Sylvester encolheu os ombros e continuou a escrever. Eu tenho um necromante em minha equipe, Elion. Um animal não fará muita diferença. Além disso, se eu realmente quiser mudar e influenciar o mundo, preciso de pessoas diferentes para entender diferentes perspectivas. Pense nisso, Elion. Você tem alguns dias para decidir. Eu aceito a oferta. Elion deixou escapar sem esperar. Se você está pronto para dar um salto de fé e me adicionar à sua equipe, não tenho motivos para recuar. Você talvez seja o homem de fé mais decente que conheci. Não vejo mal em trabalhar com você. Sylvester estendeu a palma da mão. Bem-vindo ao clube então, Elion. E meu culto. Ele não disse essa parte em voz alta. A Terra Santa e a administração do Reino de Gracia estavam ocupadas. O julgamento do Duque da Bruxa seria realizado. Mas foi mais uma tortura do que um julgamento.
O que eles queriam era saber tudo o que havia sobre os dois, principalmente a bruxa. Logo, o rei Harold de Gracia, o grão-senhor inquisidor e outros cardeais da Terra Santa chegaram ao ducado de Ironstone. Todos levaram testemunhos do duque e da duquesa. O duque confessou saber que a sua esposa matou algumas mulheres nobres. A bruxa também confessou, mas ela e o duque negaram conhecer qualquer Sirken ou ir atrás das esposas do conde Jatel ou Raftel. Eles negaram ir atrás da filha do rei Riveria também. Os homens da igreja estavam bem com isso e queriam lidar com toda a confusão o mais rápido possível. Então eles marcaram as datas da execução privada. A bruxa seria queimada e o duque seria decapitado. Porém, Sylvester estava interessado em algo, então ele foi para as masmorras do castelo e se escondeu secretamente atrás da cela do duque. Ele queria ouvir a conversa entre ele e o atual rei Harold. Estava frio e escuro nas masmorras. Mas, para o duque Daemon, tudo isso não importava, pois seus olhos haviam sido roubados. Até mesmo seus braços se foram, o que realmente o quebrou a ponto de ele nem mesmo tentar implorar para ser solto. Olha o que você fez a si mesmo. Uma nova voz veio quando os passos pararam diante da cela do castelo. Daemon, por que isso aconteceu? O duque Daemon respondeu com uma voz desdenhosa enquanto permanecia em seu assento. Bem-vindo, irmão. Aproveitando minha miséria. Você finalmente conseguiu o que queria todo esse tempo. Serei decapitado amanhã. Baque. O rei Harold sentou-se, de pernas cruzadas. Sua voz falhou enquanto ele segurava as barras da prisão. Que estupidez você está tagarelando. Eu nunca quis que nenhum mal acontecesse com você, Daemon. Eu te amei de todo o coração. Somos uma família. Pelo amor de Deus. Temos tantas memórias alegres quando crianças juntos. E, se eu quisesse prejudicá-lo, meus exércitos teriam marchado nesta terra há muito tempo. Oh, sério? Daemon balançou a cabeça quando a raiva explodiu. Então por que você enviou assassinos para me matar? Mais de 200 vezes apenas nos últimos 3 anos. Se não fosse pelo tio Maximus, eu estaria morto. O rei Harold ficou surpreso, sentindo-se confuso. O quê? Quem enviou os assassinos? Por que eu enviaria assassinos? E você acha que precisaria de 200 tentativas para matar alguém? Tenho todos os cofres do Gracia à minha disposição. Eu poderia ter contratado qualquer um para lidar com você. Daemon não acreditou nele. Então por que você me tirou do departamento de comércio? Eu fui o melhor mestre de comércio da história do reino. O rei balançou a cabeça em desapontamento. Parece que alguém semeou as sementes do veneno em sua mente, e você não pode ver além de uma certa perspectiva. Eu não te removi. Eu te promovi. O maior fabricante de dinheiro de todo o reino é o Ducado de Ironstone. Eu queria você seja o duque. Veja que o ducado funciona ainda melhor e enche mais nossos cofres. Houve silêncio depois disso. O duque Daemon não conseguia nem chorar porque seus olhos estavam danificados. Mas ele lamentou em voz alta, sentindo-se impotente e equivocado. Foda-se. E a minha esposa? O que aconteceu com ela? Ela disse alguma coisa? Acrescentou o rei Harold. Irmão, sinto que você é abençoado por não ter olhos agora. Aquela bruxa estava disfarçada na frente do mundo. Na realidade, ela é uma monstruosidade de quase 3 metros de altura. Imagine um corpo podre com um rosto demoníaco. Ela era usando você para conduzir seus experimentos profanos, tentando criar seus clones. Você foi apenas um tolo que se apaixonou por sua aparência falsa. E ela usou você convenientemente. Ela é do continente de areia. Darkbeard é o nome dela. Bak. O Duque Daemon caiu de sua cadeira e rastejou para a frente desleixadamente porque não tinha braços. Sua voz tremeu como se ele estivesse apavorado. Eu errei tanto. A mamãe disse alguma coisa sobre mim? Daemon, nossa mãe faleceu há 4 dias. Foi tranquilo e aconteceu enquanto ela dormia. N não. Não. Daemon gritou em voz alta e caiu de volta em sua cela. E quanto a Isabela? Por favor, me diga que ela está bem. Estou bem, irmão. Uma voz feminina veio,
E Isabela caminhou até a cela. Você deveria ser o mais inteligente. Por quê? Por que você não me ouviu naquela época? Daimon olhou para baixo e balançou a cabeça. Eu sei, Bela. Eu decepcionei muitas pessoas com minhas ações. Só se eu tivesse sentado e pensado sobre tudo naquela época. É claro que há coisas acontecendo que não podemos ver. Alguém estava atirando uma flecha no meu ombro. Alguém fizeram este plano longo e elaborado. Infelizmente, eles venceram. E agora? Isabela perguntou, seus olhos cinza mostrando seus medos claramente. Eu não quero que você morra. Mas seus irmãos mais velhos sabiam que o mundo não funciona com desejos e penas. Toda ação tem uma reação, e aqui, foi a morte. Duque Daimon bateu com a testa nas grades da prisão, perto de Isabela. Eu devo pagar por esses crimes, Isabela. Se eu não fizer isso, toda a família Gracia estará condenada. Eu causei essa confusão, então que seja minha cabeça acabar com isso. Mas nem mesmo você matou a filha do rei Riviria, ou a esposa do conde. Ela chorou. O rei Harold deu um tapinha em suas costas. Mas o mundo pensa que ele fez isso. Então, quem estava tramando nos bastidores ganhou o jogo sem que nós soubéssemos. Não temos como provar que Daimon não fez isso. E o termo para parar a guerra é a cabeça de Daimon, King, as próprias palavras de Riviria. Isabela apenas chorou com isso e abraçou o pescoço de Daimon, e então Harold os abraçou também. Os três foram os últimos membros principais da linhagem Gracia. Logo, o número deveria cair ainda mais. Eles choraram, juntos, naquele calabouço escuro e úmido. Eles sabiam que essa destruição foi auto-infligida, então eles não tinham nada para se defender. Esta foi a última chance de dizer adeus ao irmão. A dor da perda foi grande, pois apenas alguns dias atrás, era a mãe deles. Sylvester, que ouviu tudo, levantou-se e saiu silenciosamente para deixá-los ter um momento de paz. Desculpe, mas o mundo é cruel e implacável. Um crime foi cometido e agora você deve pagar o preço. Mas quem é Sir Kort? É como se o homem fosse um fantasma. Sylvester logo caminhou até o pátio aberto nos fundos do castelo, onde haviam armado a estaca para queimar a bruxa. Muitos membros do clero estavam presentes, esperando para ver a bruxa queimar e fervilhar de raiva enquanto sua carne se derretia. As bruxas geralmente eram queimadas porque sempre revelavam algo ao serem queimadas. E essa revelação geralmente ajudava a entender muitos mistérios. Eles esperavam aprender algo novo com ela desta vez também. Ah! Arcipreste Sylvester, já era hora de você chegar. Saint Cyr cumprimentou sem expressão. Eu esperava que você voltasse. Mas não se preocupe com o trabalho. Vou levar a cabeça do Duque para o rei Riveria e acabar com a guerra. Você pode descansar. Essa porra. Por que ele está mentindo agora? Me testando? Para quê? Tweet Pop capítulo 258. Sylvester correu sua mente a toda a velocidade para responder a Saint Cyr. Já tenho apoio de Lady Aurora, Inquisidor Grão-Senhor e Rei Harold. Não há nenhuma maneira possível para ele obter qualquer permissão. Sem o aceno da família Gracia, ninguém pode tocar no corpo de Daimon. Então, ele está vendo seu recuo. Ele ainda tentou sentir quaisquer outras emoções que o Santo Vidente possivelmente sentisse. Sinto cheiro de esperança. Então ele quer que eu recue. Sylvester respondeu com confiança ao homem. Receio que você esteja mal informado, Santa Vidente. Recebi a indicação do rei Harold Gracia, da princesa Isabela Gracia, do Lorde Supremo Inquisidor e de Lady Aurora. Portanto, eu levarei a cabeça do Duque para encontrar o rei Riveria. A Santa Vidente sorriu pela primeira vez. É mesmo? Então acho que ainda não recebi a notificação. Desejo-lhe sorte com sua aventura. Muitos olhares estarão sobre você após seu retorno. Sylvester não parou de olhar o homem nos olhos. Ele poderia facilmente matar o tolo diante dele, já que ser um santo não exigia nenhum talento marcial ou mágico. O que importava eram outras habilidades necessárias. Preciso começar a ter cuidado na Terra Santa a partir de agora.
As guerras de facções estão se intensificando lentamente. Mas, de que lado esse homem está? Ele é até o cérebro por trás do fiasco do Cavaleiro das Sombras. Eu já tenho muitos olhos em mim, receio. Mas, eu sei, enquanto seus olhos estiverem lá para me ajudar, posso ficar tranquilo. Sylvester respondeu de uma maneira muito calma e sem emoção. Mas Saint-Cyr era um espião experiente e sabia que Sylvester estava apenas mostrando sua insatisfação de uma maneira muito educada. Claro, arcipreste Sylvester. Agora, vamos nos concentrar nesta queima. Sylvester concordou e se afastou do homem para ficar ao lado de Sir Doloren, Lorde Inquisitor e Lady Aurora. Ele pessoalmente estava começando a odiar Saint-Cyr, pois se sentia desprezado sempre que o homem o chamava de arcipreste, em vez de bardo, como o resto das pessoas. Lady Aurora lançou-lhe um sorriso e impetuosamente colocou o braço em seu ombro. Ignore aquele palhaço careca. Até eu fico irritado com ele. Aurora, comporte-se. De repente, os olhos do grão-senhor inquisidor brilharam enquanto ele encarava sua filha adotiva. Lady Aurora zombou. Talvez a única pessoa no mundo que poderia fazer isso. Sylvester é meu irmão, e farei o que eu quiser com ele. Bater nele, repreendê-lo ou lutar com ele. Sylvester esfregou as têmporas ao notar o olhar do grão-senhor inquisidor caindo sobre ele em seguida. Mais uma vez, ele sentiu a raiva crescendo, e provavelmente era a raiva de um pai superprotetor que não queria que sua filha ficasse perto de meninos. Sylvester rapidamente esclareceu as coisas. Irmã Aurora, espero que você não estrague meu nome com esse seu falastrão algum dia. Ela riu e deu um tapinha nas costas dele enquanto era mais baixa. Não se preocupe, garoto. Nossas briguinhas ficarão apenas entre nós. Para o mundo, seremos irmãos durões. Sylvester não refutou suas palavras e simplesmente assentiu. Ela provavelmente nunca teve um relacionamento amigável tão próximo com alguém de sua mentalidade antes. Não posso reclamar, considerando que os altos escalões do clero estão cheios de velhos chatos. Ah! O que? Sylvester foi alertado instantaneamente ao ouvir uma risada fraca do Lorde Inquisidor. Ele estava em total descrença. Bom Deus! O sol está nascendo do leste hoje. Desde quando esse louco começou a demonstrar emoções tão complexas? Mas, claro, ele não apontou nada e se concentrou na estaca que já estava quase toda preparada. Os inquisidores estavam fazendo esse trabalho porque eram os especialistas, não o exército sagrado. Chomp. Chomp. De repente, Sylvester ouviu um barulho de mastigação e olhou para o lado. Lá estava Félix ao lado dele, com um pequeno prato na mão. Você está comendo amendoim torrado enquanto espera para ver uma bruxa ser assada. Félix deu de ombros. O quê? Eu estava com fome, irmão. Nem todo mundo tem corpos loucos como você. Eu tive que roubar isso da cozinha. Os cozinheiros são ferozes neste castelo. Sylvester então olhou mais longe. Lá estava Gabriel, lendo alguns livros religiosos como sempre. Enquanto isso, o bispo Lazark e Elion estavam atrás, conversando sobre algo. Apenas Isabela estava desaparecida, talvez passando o tempo que restava com seu irmão. Arag. Por favor. Misericórdia. Eu farei o que você quiser. Deixe-me ir. Antes que Sylvester pudesse chamar sua equipe para frente, gritos altos da bruxa começaram a vir de longe. Claramente, ela estava fazendo seu último esforço para escapar. Infelizmente, os inquisidores podem esquecer que são inquisidores, mas queimar uma bruxa. Eles nunca se esquecem ou se arrependem disso. Em meio à alta e arrogante canção de marcha da Inquisição, os homens arrastaram a bruxa para frente. Suas pernas, restos de braço e pescoço foram algemados com grossas correntes de ferro, limitando seus movimentos. Queime as bruxas, demônios e possuídos, desejo mundano abandonado, por apenas hinos sagrados somos obcecados. Sem desejos corrompidos, nossa honra, você não pode questionar. Nós somos os homens poderosos da Santa Inquisição. Ao ser arrastada para a estaca, ela notou Sylvester parado ao lado como espectador. Maldito seja, filho da puta.
Maldito seja. Você gosta de me ver queimado assim? Por quê? Porque eu pareço diferente. No entanto, eu possuo e manipulo o mesmo Solarium que você. Solarium que Solis faz, para o qual você reza. Pela primeira vez, Sylvester concordou de todo o coração com suas últimas palavras. Ele realmente não via a bruxa como uma pessoa diferente, mas como ela cometeu pecados graves. Esse era seu castigo. Ele sabia que poderia até ter construído uma amizade se ela fosse uma boa bruxa. Porém, ele teve que colocá-la em seu lugar enquanto ela desrespeitava Solis. Bruxa. Você é uma praga que nega aprender. Você teve chances suficientes para dar uma volta. Portanto, aqui está você, pronto para ser queimado. Ela até tentou cuspir nele. Claro, sua saliva nem chegou aos pés de Sylvester. Em vez disso, ele apenas sorriu para ela, frustrando ainda mais. Eu sinto uma sensação de relaxamento com essa bagunça acabada. Mas ainda assim, alguns mais permanecem sem solução e incompletos. Meu Deus, eu realmente preciso de umas férias curtas. Sylvester suspirou silenciosamente e esticou o pescoço para o lado. Por fim, a bruxa foi amarrada à estaca e um dos inquisidores sênior se adiantou para orar enquanto jogava água benta nela. Arg! Solte-me! Ela tentou se libertar dos limites como um animal preso. Oh, Senhor deste mundo, deixe esta alma descansar em seus braços. O caminho errado que ela tomou, que você ilumine seu caminho. Agora, vamos purgar seus pecados com sua ira ardente. Amém. Amém. Todos os outros repetiram. Com isso, dois inquisidores avançaram com tochas de fogo nas mãos. Eles começaram a colocar fogo ao redor dela nas torres de madeira. Claro, como era uma queima de bruxa, eles usaram técnicas especiais de inquisidor para empilhar a madeira para angústia máxima para a bruxa. Lentamente, o fogo começou a envolver a bruxa. Mas seus gritos ainda não haviam começado. Ela simplesmente continuou olhando para Sylvester, possivelmente amaldiçoando sabe Deus o quê. Sylvester cheirou claramente suas emoções. Fúria, tristeza, medo, ansiedade e outros enfeites. Eu acho. Para ela, o que ela fez foi normal já que ela provavelmente foi criada assim. Oxi. Os magos inquisidores começaram a usar a magia elementar do vento para atiçar as chamas e forçá-las em direção à estaca no centro. Aag. Dedói. Por favor. Sylvester suspirou, sabendo muito bem que, mesmo quando se tornar o Papa, provavelmente nunca proibirá a queima e a tortura de bruxas. Ele sabia muito bem que o sonho da democracia era tolo em um mundo como este. Ele olhou ao seu lado e reafirmou sua mente depois de ouvir os homens do Inquisidor conversando. Está tão ensolarado hoje. Um belo dia de Season of Solis. De fato, meu irmão. É um belo dia para queimar uma bruxa. Tais palavras eram predominantes entre os inquisidores enquanto todos assistiam à queima. Grar. Os gritos da bruxa logo se tornaram roucos e ininteligíveis. Tudo era visível. Seu cabelo queimou. Suas roupas desapareceram e sua pele derreteu lentamente. Suas pernas cederam gradualmente, mas ela estava amarrada à estaca com força. Finalmente, seus globos oculares começaram a cair e o sangue começou a ferver, criando bolhas. Ah! Finalmente, como a maioria das bruxas, ela perdeu a cabeça e a dor, o que a fez rir. Eles esperavam que ela dissesse suas últimas palavras a qualquer momento e caísse em um silêncio mortal. Havia até escribas por perto, preparados para escrever tudo o que ela dissesse. Aag. Ver vida longa. Sylvester se concentrou em suas palavras, cortando qualquer outro ruído do ambiente. Vê viva. O Senhor da Areia. Ah! Ah! Ela gritava o que queria e ria loucamente, o que lentamente diminuiu e eventualmente desapareceu, deixando seu corpo morto para ser queimado lentamente até o nada. Os escribas haviam anotado tudo freneticamente. Enquanto isso, os rostos de todos os clérigos superiores caíram. Até o santo vidente parecia como se o diabo tivesse acabado de beijar suas bochechas. Sylvester olhou a seu lado para Lady Aurora. Quem é o Senhor da Areia? Os olhos de Lady Aurora também se arregalaram,
assim como o resto. Mas ela logo se virou para Sylvester e respondeu. E é o nome menos conhecido, usado principalmente por pequenas tribos, para o imperador do Império Mazan. Meu Deus! Isso tudo foi uma conspiração? Estrondo. Uma explosão silenciosa irrompeu na mente de Sylvester quando os vários pontos se conectaram, e ele também pareceu, como os demais, chocado. Espere. Ele procurou freneticamente em seus bolsos e tirou a carta que havia encontrado na bruxa, endereçada ao seu nome. Mas ele não leu em voz alta. Caro Lord Bard, a bruxa provavelmente está morta se você estiver lendo isso. Mas ainda assim, deixe-me contar uma história. Era uma vez uma bruxa perdida nos desertos do oeste, cansada, sozinha, com sede e sem esperança. Ela estava pronta para vender sua alma ao diabo por um pouco de água. Mas oferecia a ela poder, magia, riqueza e, acima de tudo, uma posição de destaque na corte do Império Mazan. Ela aproveitou a oportunidade e se preparou para cumprir minhas ordens. Demorou 5 anos, mas ela fez o que eu queria. Depois de um trabalho semi-bem-sucedido no Ducado de Colorwood, eu sabia que você acabaria farejando essa conspiração também. Mas estou feliz em dizer que desta vez você se atrasou. Lord Bard, eu realmente o admiro, mas infelizmente, neste grande esquema, você é um mero reacionário no momento, perseguindo a sombra de um sonho. Tarde demais para entrar no jogo. Ainda assim, espero que um dia nos encontremos. Os campos de jogo são honestamente chatos sem ninguém para competir. Disse Valder. Às vezes também chamado de Sir Kenworth, mas as pessoas geralmente me chamam de Sombra de Mazan. Parece ótimo, certo? O ombro de Sylvester caiu e ele piscou estupidamente enquanto olhava para a bruxa em chamas. Essa loucura. Como vou superar? Quando eu descobrir seus esquemas, o jogo já está perto do fim. Twitch Pop capítulo 259. Sylvester sabia que não podia fazer muito sobre essas tramas. Ele não conseguiu detê-los quando entrou em todo o sistema clerical há apenas um ano. Em contraste, todas essas parcelas estavam em execução há anos. Também mostrou o fracasso de Saint-Cyr. O fato de um espião poder destruir o reino no quintal da Terra Santa provou que a Terra Santa falhou em manter um olhar estrito. Mas havia outro elemento que impedia a Terra Santa de tomar medidas drásticas. Como o Império Mazan não havia atacado diretamente a Igreja e estava apenas indo atrás de um reino na esperança de expansão, a Terra Santa não podia fazer nada drástico abertamente. Esta foi uma das principais leis que manteve alguma paz entre a Terra Santa e os reinos. O grão-senhor inquisidor balançou a cabeça desapontado enquanto olhava para o santo vidente. Como as cobras entraram nos jardins que decorávamos. Nem percebemos enquanto nossas terras elas comiam lentamente. Saint-Cyr sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele sabia que o Papa ficaria furioso, o que era terrível. Porque no momento em que ele for expulso do conselho do santuário, sua condenação chegará, pois ele sabia de muitas coisas que nunca deveriam ser reveladas. Sylvester estava ocupado pensando em seus próprios problemas. Então toda a guerra entre Riveria e Gracia é provavelmente obra dele. Mas agora estamos em uma situação em que não podemos nem negociar e devemos decapitar o Duque. Este homem, Sombra de Mazan. Ele realmente agarrou suas garras em torno de toda a trama perfeitamente. Vamos para as masmorras agora. Duque deve ser decapitado dentro de uma hora também. Sylvester se virou e foi embora. Ele não iria se preocupar com essas coisas por enquanto. Não antes de completar seu próprio esquema. Lentamente, a multidão diminuiu quando a bruxa foi morta e quase toda queimada. Os inquisidores voltaram às suas posições e o restante dos clérigos foi para o mosteiro. A execução do Duque Daemon deveria ser feita o mais secretamente possível. Então Sylvester, sua equipe e algumas outras pessoas importantes entraram na sala de execução do dungeon. O lugar era muito escuro e iluminado por tochas nas paredes. Havia um pequeno palco de pedra no meio com um bloco estreito de pedra para colocar as cabeças nele. Desta vez, não houve gritos de raiva ou palavras ditas. Em vez disso,
O Duque Daimon veio de bom grado com os soldados e caminhou em direção ao cepo. Ele não tinha olhos, então não havia nada para ver, mas o homem repetia as mesmas palavras várias vezes. Peço desculpas pela minha ignorância. Peço desculpas pela minha ignorância. Peço perdão. Deixe meu pescoço ser o fim disso. Isso, honestamente, fez com que muitos clérigos se sentissem desconfortáveis, pois já haviam aprendido com as últimas palavras da bruxa que o Duque e todo o reino de Gracia eram jogados como peões em um jogo do Império Mazan. A única falha do Duque foi não ver através das mentiras. Mas os clérigos também não podiam culpá-lo, pois também haviam falhado. Sylvester suspirou e avançou, subindo no palco. Ele acenou para os inquisidores responsáveis pela decapitação e sussurrou algo no ouvido do Duque. Instantaneamente, a boca do Duque mostrou um sorriso quando ele assentiu. Obrigado por me dizer isso, meu senhor. Por favor, perdoe-me por minhas atividades heréticas. Eu estava mal orientado e perdido. Sylvester recuou um pouco e ergueu a palma da mão direita para iluminar com sua luz o triste homem que aceitara seu destino. Ele começou a cantar um hino também, e a auréola fez com que todos os homens e mulheres no salão de execução mantivessem suas cabeças baixas em respeito à bênção. Com os pais, também somos filhos do Senhor. As crianças cometem erros, o fato não pode ser ignorado. Às vezes pequeno e às vezes grave. No entanto, aquele que os aceita é chamado de corajoso. Portanto, não tenha medo quando a escuridão eterna vier. Lute, para o diabo, sua alma não sucumbe. Apenas cante o nome dele até que seus sentidos fiquem entorpecidos. Garanto a você, sempre há luz após a escuridão. Pois os braços do Senhor estão cheios de calor, eles são inofensivos. Os ombros do Duque começaram a tremer quando Sylvester parou de cantar e recuou. O homem estava chorando, mas a falta de olhos e a região danificada dos olhos o impediam de chorar genuinamente. Baque. Ele caiu de joelhos e deixou que os inquisidores colocassem seu pescoço na pedra. Mas antes que a espada balançasse, ele expressou uma última vez: que meu irmão e minha irmã vivam uma vida feliz. Que o reino de Gracia floresça. Que a luz sagrada ilumine a todos nós, Lord Bard. Que você continue crescendo mais forte. Que você enche o mundo com risos alegres. Bom menino. A todos. Wosh. Golpear. Baque. O golpe do machado gigante foi rápido e suave. O inquisidor a balançou com maestria, e a cabeça caiu de uma só vez. Mas uma macia almofada vermelha estava esperando embaixo para impedir que a cabeça rolasse. O segundo inquisidor rapidamente se adiantou com uma caixa de aço, grande o suficiente para a cabeça ser colocada dentro. Ele levantou a cabeça respeitosamente enquanto cantava o nome do Senhor e a colocou dentro com a almofada. Então ele a trancou firmemente e ativou as runas de gelo na caixa. Quanto ao corpo restante, deveria ser queimado de acordo com a família Gracia e o ritual de Faitof Solis na Cidade Verde. Uma pequena pedra comemorativa também deveria ser feita no Jardim dos Mortos da família Gracia. Mas para Sylvester, o verdadeiro teste de suas habilidades estava apenas começando. Ele pegou a caixa de aço e caminhou em direção ao Lorde Inquisidor. Ele desejava partir para Riviera imediatamente, pois o prazo para a guerra estava se aproximando muito rápido. Mas ele ainda tinha que preparar tudo quando seus planos chegaram ao fim. O que você disse para fazer um moribundo sorrir? Lady Aurora perguntou-lhe em sussurros. Sylvester sorriu de volta. Eu apenas disse a ele que vejo Isabela como uma irmãzinha e que a família Gracia não vai morrer. Como você pode dizer isso com tanta certeza? Ela perguntou. Bem, pelo menos o fez morrer com um sorriso. Isso é tudo que importa. Vamos embora agora. Você deve vir comigo para encontrar o rei Riviria. Ele passou por ela, pois este não era o melhor lugar para conversar. Sylvester liderou sua equipe para fora das masmorras e chegou a uma sala isolada no andar térreo do castelo. Ele então fechou a porta e falou com todos. Receio que tudo isso tenha sido uma conspiração, e tenho 100% de certeza de que o Império Mozan provavelmente está por trás de muitas outras confusões que ocorreram recentemente.
Neste ponto, devemos olhar para tudo com dúvida. Felix, mande mensagens para seu irmão mais velho e conte a ele sobre a conspiração de Mazan. Será um desastre se o condado de Sandoval também for vítima. Sylvester ordenou a seu amigo. Mas, o que Mazan quer? Gabriel perguntou, já que ele era menos um político e mais um homem religioso. Será catastrófico mesmo se eles de alguma forma tomarem o Sol Leste. O deserto divino está no meio, e será impossível governar esta região. Troca. Elion, o alto e poderoso tigre Bestiquim, falou. Mazan carece de parceiros comerciais a partir de agora. Eles provavelmente desejam tomar o reino de Gracia, pois isso permitiria que eles se movessem livremente pelo Mar de Sangue, abrindo comércio com bestaria. O bispo Lazar olhou maravilhado para o homem. Pensei que não negociávamos com os pagãos. A Terra Santa não. Mas os reinos são permitidos quando enchem seus cofres. Desde que não sejam suprimentos de guerra, qualquer coisa pode ser vendida ou comprada, incluindo caros escravos exóticos. Elion revelou. Afinal de contas, o homem era primeiro um grande comerciante e depois um padre. Sylvester então acrescentou mais alguns insights. Mazan é quase um deserto. É difícil sustentar sua grande população apenas com suas minas de ouro. Eles precisam de terra arável e, como o reino do brado guerreiro é quase impossível de conquistar, eles ergueram os olhos para Gracia. Sem mencionar que o rei é velho, morrendo e perdendo credibilidade, e o império está desmoronando lentamente. Ele precisa de uma grande vitória para manter o império intacto. Lady Aurora concordou com ele. Verdade. A pior parte é que eles estão usando guerra secreta para fazer as coisas. A Terra Santa não pode fazer nada abertamente. Sem mencionar que o povo de Mazan também não se sente tão próximo da Terra Santa. Claro, eles seguem o mesmo Deus e fé, mas seus rituais, métodos e estilos de vida diferem. O Império Mazan também está irritado, pois sua representação no clero da Terra Santa é muito pequena. Felix zombou e caminhou para o lado para se servir de um copo de água. Hugo. Política. Eu odeio isso. Baque. Baque. Mas então, o som familiar do cajado do Lorde Inquisidor batendo no chão veio. Logo a porta se abriu e o homem alto entrou. Exceto o jovem bardo, todos saiam. Ninguém ousava questionar o Lorde Inquisidor, nem mesmo Lady Aurora. Todos eles silenciosamente saíram da sala e a fecharam, montando guarda do lado de fora para que ninguém pudesse ouvir o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, eles também estavam interessados nisso. Na sala, o Lorde Inquisidor tirou um pequeno frasco do tamanho de um dedo e o entregou a Sylvester. Não pergunte sobre suas origens, jovem bardo. Apenas 5 pessoas no mundo sabem disso, todas pertencem ao nosso lado. Use-o com sabedoria, pois um único deles pode levar à falência um reino inteiro. Não me faça arrepender de dar a você esta liberdade. Sylvester segurou cuidadosamente o frasco sem nada visível. Sentia suor nas costas só de pensar no custo. Eu não vou desapontá-lo, meu senhor. Eu sei. O grande homem respondeu instantaneamente. Esteja seguro na jornada. Assim que isso entrar em seu corpo, ele murchará lentamente como uma flor moribunda em uma semana. Então, quando você voltar, talvez possamos conversar sobre os seus grandes feitos, sobre sua ascensão às fileiras das elites do clero. Sylvester sentiu seu batimento cardíaco aumentar ao saber que os benefícios de ser bispo eram imensos. Devo partir para Riverside imediatamente, Lorde Inquisidor. Tome cuidado. O grão-senhor Inquisidor o advertiu seriamente. Aquele homem pode ter ficado senil, mas está sempre preparando alguma coisa. Considerando suas animosidades passadas em relação a você, ele pode tentar algo. Se ele fizer isso, lembro de ter cuidado com as batidas do meu cajado. Lembro do meu fogo que pode queimar até nada restará. Sylvester inclinou a cabeça respeitosamente. Eu irei, meu senhor. Com isso, Sylvester partiu. Finalmente, ele tinha a última peça em mãos para encerrar sua longa missão. Embora, desta vez, um menino peludo seria o mais prejudicial.
Tweet Pop capítulo 260. Com a cabeça do Duque Daimon e o frasco questionável, Sylvester se preparou para ir para a Riveria com Lady Aurora. Eles também decidiram usar a carruagem de Lady Aurora, já que era facilmente reconhecível. Mas eles não estavam levando nenhum ajudante com eles. Ele não podia arriscar ter mais olhos e ouvidos sobre ele, mesmo que fossem os inquisidores com inquestionável adoração por ele, porque não havia como dizer quem era um sussurrador do Santo Vidente. Sylvester, tenha cuidado, irmão. Não deixe aquele velho peido passar por cima de você. Felix disse enquanto ajudava a colocar alguns suprimentos na carruagem. Sylvester zombou. Oh, ele não vai passar por cima de ninguém, disse eu tenho certeza. Você também deve se preparar para voltar para casa assim que eu voltar. Libere o exército inquisidor do comando também. Além disso, supervisione a liberação de nossos prisioneiros nobres em troca de dinheiro de suas famílias. Entendi, chefe. Felix cumprimentou brincando. Silvestre. Assim como Sylvester estava terminando, Isabela apareceu. Seu rosto parecia tão sombrio quanto antes. Mas ela apenas correu até ele e o abraçou com força. Vou voltar para Green City. Obrigado por limpar o nome da minha família e esclarecer a conspiração. O que aconteceu, no final, é deprimente. Mas não te culpo. Também vou trabalhar muito e tentar melhorar o que aprendi aqui, e um dia vou consertar os olhos. Sylvester deu um tapinha na parte de trás de sua cabeça e abraçou de volta. Não era como se eles tivessem algum sentimento um pelo outro. Ele a via como uma criança ingênua que precisava de orientação, enquanto achava que ela o via como um irmão mais velho e mais sábio. Vejo você mais tarde na Cidade Verde novamente, Isabela. Por enquanto, apenas reze para que o rei Riveria não faça algo estúpido. Ela sentiu e soltou. Eu vou rezar. Sylvester então trocou um olhar com o resto. Não vá fácil. Sempre espere o inesperado acontecer. Isso é o mínimo que podemos fazer depois de enfrentar tudo o que temos. Mas, se tudo correr bem, vejo você em 2 semanas. Com isso, ele subiu para se sentar no assento do regente com Lady Aurora. Ele se sentiu mal por não ter levado Sir Doloren junto, mas não queria colocar sua vida em risco. Ah! Sylvester chicoteou os cavalos e logo eles começaram a se mover. O sol estava forte e o inverno havia desaparecido. Então eles não precisavam se preocupar em se manter protegidos. Na verdade, o vento que os atingiu parecia reconfortante. O que é que foi isso? Lady Aurora perguntou a Sylvester de repente. O que você está falando? Aquele abraço. Sylvester grunhiu e seus ombros caíram em exaustão. Vamos. Não estamos tendo essa conversa. Isabela é apenas uma garotinha ingênua. É assim que eu a vejo. Eu não sou Felix. Lady Aurora riu e relaxou no assento, cruzando os braços atrás da cabeça. Achei isso. A única coisa jovem em você é o seu rosto. O resto é como um homem velho. Embora você ainda deva ter um tipo. Por exemplo, eu gosto de homens altos e fortes que sabem quando ser sérios e quando divirta-se. Você já esteve com um homem? Não, nunca. Ela quase gritou. Como você pode dizer isso? Eu sou uma boa garota, uma garota fiel. Mas ainda posso ter um tipo, certo? E você? Sylvester suspirou e olhou para o céu. Eu não sei. Eu só gosto de uma grande e gorda mancha de luz no céu. Eu sou um heliófilo. Lady Aurora suspirou e balançou a cabeça. Você é o homem mais parecido com um monge que já conheci na minha vida. Até meu pai tinha uma queda por alguém quando eu era pequeno. A cabeça de Sylvester se voltou para ela abruptamente. Dizer o quê? O grão-senhor inquisidor gostava de uma mulher? Ela riu enquanto se lembrava. Claro. Ela era uma condessa feiticeira do reino de Gracia. Infelizmente, ela não era tão alta em magia quanto o velho, então acabou envelhecendo e morrendo. Nossa longa vida útil garante que não possamos encontrar parceiros de vida longa. Que destino triste para alguém forte. Sylvester pensou e continuou a se mover na estrada. A viagem foi boa. Passavam a maior parte do tempo conversando sobre coisas inúteis. Eles passam uma noite em um mosteiro em uma pequena aldeia aleatória.
Então, eles continuaram a se mover para o oeste, entrando no reino de Riviria. Finalmente, eles viram as vastas terras agrícolas do reino, cheias de colheitas vibrantes, prontas para serem colhidas. O reino parecia genuinamente agraciado pelo Deus, pois não tinha apenas as melhores terras agrícolas, mas também a melhor indústria. Enquanto o Ducado do Norte era o melhor para o cultivo de alimentos, o Sul era o melhor para construir qualquer coisa que se pudesse imaginar. Foi aqui que fui atacado pelos assassinos uma vez, disse Sylvester, lembrando-se da primeira vez que entrou no reino de Riviria. Mas essa estrada é sempre tão lotada. Ela perguntou quando eles logo notaram muitas pessoas na frente. Eram centenas de pessoas caminhando a pé em direção à fronteira do reino de Gracia. Mas a coisa mais comum sobre eles era o traje. Todos pareciam sujos, com pele seca e rachada, corpos magros e frágeis e olhos cheios de desesperança. Suas roupas estavam em sua maioria rasgadas e sujas, e até mesmo seus calçados estavam faltando. Quando Sylvester diminuiu a velocidade de sua carruagem, as pessoas se separaram e abriram caminho para ele. Eles eram muito silenciosos, e até mesmo os bebês nos braços frágeis de suas mães não choravam. Eles apenas observaram Sylvester e Lady Aurora com suas cabeças baixas. Isso não é normal, murmurou Sylvester. Lentamente, a carruagem continuou em movimento. Mas, mesmo depois de 3 minutos, a torcida não sumiu. Parecia que toda a estrada estava cheia deles em ambas as direções. Eventualmente, Sylvester decidiu perguntar a eles. Então ele parou a carruagem e olhou para o homem mais próximo ao seu lado, um homem mais velho, encurvado e com uma longa barba branca. Quem são vocês e para onde estão indo? Mas ele instantaneamente sentiu fortes emoções. Ah! Um cheiro tão avassalador de tangerinas e vibrações. Por que eles estão tão assustados com apenas uma única pergunta minha? Caramba! O velho começou a tremer como se fosse desmoronar a qualquer momento. Mas o homem respondeu mantendo a cabeça baixa, sem se atrever a olhar nos olhos de Sylvester. Grande homem santo, somos refugiados do reino do sofrimento. Nos perdoe por entrar em seu caminho, meu senhor. Eles devem ter tido más experiências com os nobres e clérigos em sua longa jornada até aqui, daí o medo. Então, Sylvester levantou a mão e deixou a palma iluminar o homem. Mas ele não cantou nenhum hino. Fique à vontade, meu amigo. Eu sou Sylvester Maximilian, bardo do Senhor. Diga-me, como você chegou aqui? Disseram-me que a guerra havia parado e a Terra Santa estava montando acampamentos no próprio Surrey Kingdom. Os olhos do velho brilharam em reverência quando Sylvester de repente apareceu tão piedoso. Desta vez, ele estremeceu de calor e excitação. Sim. Você está certo, meu senhor. Mas os acampamentos que estão sendo montados lá são administrados principalmente pelo exército do Grão-Duque do Pat. Apenas 1 ou 2 clérigos permanecem para cada 5 acampamentos. Lá, aqueles soldados nos espancam e pedem pagamento em troca de comida. Eles nos obrigam a fazer trabalhos forçados e as mulheres a dar seus corpos para que possamos alimentar a nós mesmos e nossos filhos. Se ousarmos tentar reclamar com o clérigo, eles matar-nos imediatamente. A maioria de nós é de campos diferentes. Somos aqueles que não trocaram nossa dignidade por sua pena vil. Então fizemos uma longa jornada até o reino das terras altas, onde o rei Gland gentilmente ajudou por meses. Mas ele não é rico e nos enviou para River City em barcos. Mas, também na cidade do Rio, os moradores locais estavam contra nós e tentaram nos linchar em turbas. Os soldados prenderam muitos de nós, mais uma vez nos assediaram e nos estupraram. Eventualmente, eles nos deixaram ir mais para o norte, dizendo-nos chegar à Terra Santa, pois só a verdadeira pátria do Senhor e Santo Padre pode nos ajudar. Sylvester sentiu pena deles, mas não era tolo o suficiente para fazer promessas. Pelo que ele podia ver, havia milhares deles, o que era um fardo considerável para carregar na cabeça. Então ele fez a segunda melhor coisa. Então você está no caminho certo. Você chegará a Goldstone se continuar neste caminho.
Eles podem não deixar você entrar no reino de Gracia sem o consentimento do rei. Mas se você disser meu nome ao chefe da cidade, Marigold Roger, eles pelo menos irá alimentá-lo até que as palavras da Terra Santa cheguem. Obrigado, meu senhor. Estamos em dívida para sempre. Obrigado. As pessoas na vizinhança começaram a agradecer de repente e tocar seus pés. Alguns até colocam a cabeça perto de seus pés antes de se afastarem. Eles choraram e sorriram. Sylvester era talvez o único raio de esperança que eles testemunharam em meses. Sylvester os deixou em paz e lentamente fez a carruagem se mover. Ao mesmo tempo, ele continuou derramando luz de sua palma. Mas ele também falou apenas algumas linhas de um hino para mostrar a eles sua auréola e transformar esse breve encontro em uma memória permanente em suas mentes. Eu vejo sua miséria, assim como o Senhor. Não tenha medo, seus gritos não serão ignorados. Os pecadores serão punidos, tenha certeza. Eu prometo, haverá uma cura para a dor suportada. Deixe que isso seja apenas uma queda momentânea e dolorosa. Deixe o calor do Senhor se instalar em seus corações. Eu rezo, que a luz sagrada ilumine todos vocês. No final de seu hino, a carruagem começou a se mover mais rápido e, logo, eles deixaram a multidão para trás. As pessoas, porém, permaneceram ali por alguns minutos, digerindo o que acabavam de ver e depois continuaram sua jornada com uma nova esperança nos olhos. Quanto a Sylvester, ele não parou desta vez, pois o que viu não era muito fora do comum. Ele já esperava que a situação dos refugiados fosse ruim. Então, em uma longa jornada, ele completou o último trecho para chegar à Bela River City, a famosa capital do lado leste do continente Sol. Mesmo antes de entrar nas partes principais da cidade, ele podia ver a beleza da ponte larga que os permitia cruzar o rio. Todos os lugares estavam limpos. As estradas eram largas e cheias de vida. Todos os edifícios eram lindos com seus telhados azuis e várias gravuras. Mesmo nas ruas, havia uma fonte de água no meio de cada cruzamento. As pessoas até espalharam seus prédios para ficar nas vias navegáveis, fazendo becos estreitos de água onde apenas os barcos poderiam ir. Era uma cidade estranha, mas bonita, onde a prosperidade podia ser vista em todos os lugares. O mesmo aconteceu com o castelo gigante do outro lado da cidade. Alto, poderoso, majestoso e bonito. Tinha paredes altas e um fosso profundo ao redor. Os guardas patrulhavam tudo com o maior cuidado. Na verdade, as paredes eram tão altas que Sylvester só conseguia ver o topo das torres lá dentro. Então, ele e Lady Aurora atravessaram a cidade lotada e chegaram aos portões da frente da muralha do castelo. Lá, Sylvester revelou seu nome e mostrou o documento carimbado do Inquisitor e Lord Saint-Cyr King Harold de Gracia. É urgente, acrescentou Sylvester. Mas o guarda instantaneamente devolveu a carta enquanto olhava para o rosto dele. Peço desculpas, Lord Bard. Mas o rei não está na cidade. Por favor, volte amanhã. Claro, Sylvester explodiu internamente de raiva. Esses malditos desgraçados. Eles estão mentindo. Por quê? Porque nada pode ser normal comigo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.